Olá, eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se sempre de seguir todas as orientações. Hoje eu irei fazer a correção da página 33 até a página 37 do caderno de atividades. Bom, e vamos iniciar com a página 33, que traz para nós a tonicidade e acentuação. Na unidade 4 do livro, você pode observar como identificar a sílaba mais forte de uma palavra. Retome esse estudo com as atividades a seguir. Não só na unidade 5, mas também eu fiz uma revisão com vocês sobre a tonicidade, sobre a acentuação, né, a sílaba tônica que é mais forte, ok? Então, eu espero que vocês tenham acertado. Se não, vocês acompanham comigo a correção. Faça o teste de sua pronúncia, falando as palavras em destaque nas frases a seguir. Passe um traço embaixo da sílaba que falou mais forte e acentue o que for necessário. Então, eu tenho a letra A. Ele é avaro, pois passa fome para não gastar seu dinheiro. Então, vocês teriam que sublinhar ali a parte da sílaba vá, que é a sílaba mais forte quando eu pronuncio. Avaro, ok? Ele tinha um álibi perfeito. Estava em um restaurante jantando com um chefe. Então, a minha sílaba mais forte de álibi é a letra A. E é uma proparoxítona, por isso que ela é acentuada, terceira sílaba mais forte. Toda terceira sílaba mais forte, contando da direita para a esquerda, será acentuada porque é uma proparoxítona. Ok? Não se esqueçam disso. Contando sempre da direita para a esquerda. Lembrem-se da escada que eu dei como exemplo na videoaula da passada. Ok? A garota Malala foi uma das vencedoras do prêmio. Aí vocês teriam que falar essa palavra para ver qual a sílaba forte. Então, eu falo Nobel ou Nobel? Olha, vamos pronunciar. Nobel. Tá vendo? Nobel. Eu não falo Nobel, eu falo Nobel. Então, ela não é acentuada porque ela não é terminada em L, e sim uma oxítona. Então, a sílaba forte, bel. Eles são recém-casados. Olha só, recém. Então, a sílaba mais forte é o sem. Por que é acentuado? Porque é uma oxítona terminada em em. Todas as oxítonas terminadas em ou ens são acentuadas, ok? Ele é normando, porque nasceu na. Olha a diferença dessa palavra. Eu digo Normandia ou Normândia. Se fosse Normândia, teria que ter um acento ali no man, no circunflexo, mas é Normandia. Então, a minha sílaba mais forte é o di, ok? E é uma paroxítona, não acentuada. O homem não só leu todas as páginas do contrato, como pôs sua rubrica em todas elas. Então, não é rúbrica, é rubrica, ok? Sem acento. Quem nasce na Península Ibérica é chamado de ibero, tá? Olha o acento no ibérica, ibero, continua sendo a sílaba forte o bé, tá? Não é íbero. Se fosse íbero, teria acento no i, é ibero, ok? Não importando se é português ou espanhol, não recebe acento, é apenas uma paroxítona. Questão 2. Identificar a posição da sílaba tônica e as regras de acentuação em cada caso. Oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Ajudar a falar e a escrever com segurança, principalmente quando há casos de palavras parecidas na grafia, mas diferentes na pronúncia e no significado, porque isso pode acontecer, não é verdade? Vamos então. Letra A. Ele fala também, pede para observar, né, e destacar a sílaba tônica das palavras entre parênteses. Eu não tinha lido essa parte. Preenche os espaços em branco com a palavra grafada de acordo com o sentido que ela tem na frase.
aplicando, se necessário, o acento gráfico e fazendo outras adaptações. Nas palavras que não são acentuadas, passe um traço na sílaba tônica. Então, toda palavra existe uma sílaba tônica, sendo acentuada ou não. Ela sabia todas as regras de acentuação. Então, vai ser sabia, a sílaba mais forte vai ser o bi, tá? Ela sabia todas as regras de acentuação. Não era uma pessoa sábia, mas agia com muita cautela e discernimento. Então, neste caso, sábia, com acento no sa. Bom, ela é uma paroxítona e terminada em ditongo. O que é ditongo? Quando eu tenho duas vogais que não se separam. Então, quando eu falo sábia, eu tenho ditongo no final. E o i e o a, ok? Uma pessoa desconhecida libertou o sabiá para a alegria de todos. Então, sabiá é um tipo de pássaro, não é isso? Então, tem acento no a, porque a minha sílaba mais forte é no último a. Sabiá, ok? Oxítona terminada em a. Toda oxítona terminada em a é acentuada. A temporada de férias começava em maio. Então, a sílaba mais forte, maio. Do mês de maio, né? Assim que entrou em férias, tirou o maiô da gaveta e vestiu. Então, olha a diferença. Maio, maiô. Então, em maio, a sílaba forte é mai. Em maiô, no o, acento circunflexo. Oxítona terminada em o. Quem é que não gosta de um caqui? Olha, caqui. Então, aí, no caso, é a fruta, né? Bem vermelhinho e doce. Então, a sílaba mais forte, que. Oxítona. Calçou seu tênis caqui e foi ao parque. Então, caqui, a sílaba mais forte é o K, recebe acento, porque o final aí da minha paroxítona é terminado em I. E lembrem-se, paroxítonas terminadas em I ou IS são acentuadas. Segunda sílaba mais forte, paroxítona. Sua ira era tamanha que ela perdeu o autocontrole. Então, ira, sílaba mais forte, o i, tá? Então, não recebe acento. Ela irá à escola para se desculpar pelo mal entendido. Então, ela vai a algum lugar. Então, irá é do verbo ir. Então, irá vai ter acento no irá, tá? Que é no futuro. Ela irá, ok? E se formos separar, oxítona terminada em a. Você sabe se ele virá à festa, então ao futuro de novo, virá, tá? Então a sílaba mais forte, rá. A oxítona terminada em a, acentuada. Por recomendação médica, ela vira o colchão de tempos em tempos. Então vira, aí a sílaba mais forte é ouvir e não recebe acento, paroxítona. Na próxima página 34 tinha um texto para vocês lerem, né? Espero que vocês tenham lido todo o texto. Se tiver alguma palavra desconhecida, é bom olhar no dicionário, tá? Então vamos fazer a interpretação do texto. Faça um X na alternativa correta. Os personagens da história que fazem parte desse trecho do conto são: resposta correta, letra B, Isabela e o sonho. Questão 2. Pelo trecho do conto que você leu, pode-se dizer que predomina a sequência descritiva por quê? Então, resposta correta, letra C. Isabela e o sonho são descritos. O texto lido está escrito em prosa poética, caracterizada pela exploração da polissemia. Leia. Bom, o que é polissemia? Quando eu tenho uma palavra que vem com isso aqui, ó, poli, alguma coisa, é que significa muitos. Então, toda vez, ó, poli é muitos, muitos alguma coisa. E a polissemia, ela é muito o quê? Quando eu tenho uma palavra que tem vários significados, tá? Então, polissemia é isso, é uma palavra que eu tenho vários significados para ela.
Então, a palavra sonho, por exemplo, tem 4 significados diferentes para uma mesma palavra. O que isso acontece? Toda vez que você for usar, você tem que prestar atenção em qual sentido você vai usá-la, ok? Se você prestar atenção, você não erra, tá? E se tiver dúvida, consulte o dicionário, tá bom? Então está aí embaixo aí, ó. Releia as frases a seguir, observando com qual dos significados a palavra sonho é empregada. Leia as acepções acima e escreva, entre parênteses, o número daquela que mais corresponde ao sentido no texto. Então vamos ver, turma. A letra A é que ela não conhecia os sonhos comuns de sua idade. Então, a letra A se adequa mais a número 1, a explicação lá do significado número 1, que é sequência de fenômenos psíquicos, imagens, representações, atos, ideias e etc., que voluntariamente ocorre durante o sono. Tá? Então, ela está falando do sonho na letra A que nós temos no dia a dia. Letra B. Sonhava sonhar com festas, estrelas, vestidos, balas, batons, beijos escondidos. Então, aí eu tenho o significado da número 1 e da número 3. A número 1 eu já li, vou ler a 3 agora. Sequência de pensamentos, de ideias vagas, mais ou menos agradáveis, mais ou menos incoerentes, às quais o espírito se entrega em estado de vigília, geralmente para fugir à realidade, desvaneio, fantasia. Então, tanto a 1 quanto a caixa nessa frase da letra B. Letra C. A lua acordava e dormia. Ficava redonda e vazia, mas o sonho de Isabela não mudava a fantasia. Então, o livro traz aí para nós a 2. Vamos ler a 2? O objeto do sonho, aquilo com quem se sonha, ok? Então, a letra C se encaixa no significado do número 2. D. Depois acordava chorando, pedindo para o sonho acabar. A letra D se encaixa na número 1, que já foi lida, ok? Espero que vocês tenham acertado, porque está bem aqui em cima o significado, então era só encaixar, tá bom? Leia agora alguns significados do verbo sonhar. Então, sonhar como verbo, verbo intransitivo. Ter sonhos, entregar-se a fantasia e desvaneios. Verbo transitivo indireto, pensar com insistência, ter a ideia fixa, ver em sonhos. Bom, essas nomenclaturas aí, verbo intransitivo e verbo transitivo indireto, vocês vão aprender isso nas séries vindouras, não agora, tá? Vocês podem ficar tranquilos. Mas é tranquilo essa matéria, uma matéria gramática bem tranquila, tá? Vocês vão aprender intransitivo, transitivo, indireto. Falando um pouquinho só, o intransitivo é um verbo que não precisa de complemento. E o verbo transitivo indireto é um verbo que precisa de complemento, mas de um objeto indireto, tá? Que precisa de uma preposição. Ficou confuso? Ficou estranho? Mas é porque vocês nunca viram essa matéria. Quando vocês aprenderem, vocês vão ver que é fácil. Eu gosto muito dessa matéria, muito bom. No final do trecho lido, o verbo sonhar é usado nas falas de Isabela e do próprio sonho. Releia. Sonhar complica a vida. Ela falou decidida. Sonhar completa a vida. O sonho trocou o verbo e cutucou a ferida. A qual significado o verbo sonhar corresponde? Assinale a ou as alternativas corretas. Então, é a letra B para Isabela, ao significado 1, e a letra D para o sonho, ao significado 2. A polissemia das palavras no conto em prosa poética provoca os efeitos de
Letra B, ampliar possibilidades de interpretação. E letra D, sensibilizar o leitor para possíveis leituras. Questão 6. O título do conto é Sonho Passado a Limpo. Assinale a frase ou as frases que melhor explicam ou explica esse título. Então, eu vou ter apenas a letra B como resposta. Analisar os sonhos ajuda a usufruir deles. 7. Outras características do texto em prosa poética é a sonoridade. Releia. A lua acordava e dormia, ficava redonda e vazia. Mas o sonho de Isabela não mudava a fantasia. Espelho, espelhos, espelhos, era tudo o que ela via. Isabela quebrava os espelhos em cacos e sacos de azar. Depois acordava chorando, pedindo para o sonho acabar. Com sonhos tão apavorantes, antes não sonhasse, ou antes não se lembrasse. Assinale a alternativa ou as alternativas corretas. O ritmo de versos desse texto em prosa é marcado por. Então, as duas estão corretas. Rimas e repetições de um sonho, de um mesmo som, desculpa, e repetições de palavras, ok? Então, a nossa correção. Não, eu passei a 36 também, sobre discurso direto e indireto. Na 36 era só leitura, eu coloquei isso para vocês lá. Fala novamente o que é discurso direto e indireto, não é isso? Explica novamente, que já foi explicado em língua portuguesa e em produção de texto. Então, vocês teriam que ler o texto e responder as questões da página 37, que apenas são poucas, tá? Assinale a alternativa correta. Nesse conto, as personagens são: letra C, o menino, a mãe e o médico. 2. O conto termina com essa afirmação do médico: este menino é mesmo caso de poesia. Com essas palavras, a personagem quis dizer que a poesia. Resposta correta, letra B. Era um jeito de o menino ver o mundo. 3. Que personagem teve a sua fala registrada em discurso direto? Letra B. Doutora Epaminondas. Não seria doutor, Epaminondas. Discurso direto é que existe o que? O diálogo, a conversa entre duas pessoas. 4. Releia. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. Como ficaria esse trecho se só tivesse sido usado o discurso indireto? Reescreva-o fazendo as mudanças necessárias. Então, ficaria assim: após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça e disse à dona Coló que não havia nada a fazer, que o menino era mesmo caso de poesia. Então, aí vocês podem observar que aqui eu tenho um discurso direto, que é a conversa entre eles, e aqui eu já não tenho mais uma conversa. O narrador transmite a fala, ok? A história. Releia. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá, Elipídia, e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Reescreva em discurso direto a fala do menino que fez com que a mãe o levasse ao médico. Então ficaria travessão, com a mãe. Mãe, todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Siá, Eupídia, e queriam formar um tapete voador para me transportar ao sétimo céu. Tá? Então aqui é o contrário, ele pediu para passar para o discurso direto, porque aqui estava no discurso indireto. Tá? Então, discurso indireto, apenas o narrador conta a história. No direto, os personagens participam e dialogam umas com as outras, ok? Então, agora sim eu terminei a correção. Bom, a aula termina por aqui
E lembrem-se, juntos no caminho certo.